Amém? Só Marcelino gritou amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nessa noite nós vamos para a carta de Paulo a Timóteo, né? Estamos aí desde o início do ano estudando essas duas cartas. Estamos vendo todas as duas cartas, ponto a ponto, verso a verso, cada capítulo, desde o início do ano. E hoje nós vamos dar continuidade para a glória de Deus. Hoje nós vamos para 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 15 ao 26. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns perverteram a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. E afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade, escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Amém? Esse aqui é mais um conselho do apóstolo Paulo para nós, para a sua igreja, para a igreja de Cristo, para o seu amado discípulo Timóteo, que ele decidiu no fim da sua vida escrever sua última carta para ele. Uma pergunta que nós temos que passar em nossas mentes aqui hoje foi o título que eu escrevi para essa mensagem dessa noite: buscar a aprovação de Deus, buscando a aprovação de Deus. Ele começa o texto dizendo, apresente-se diante de Deus aprovado, como obreiro aprovado. E talvez a pergunta que venha começar para nós hoje nesse sermão é: será que Deus tem aprovado as minhas condutas? Será que Deus tem aprovado as suas condutas? Será que se nossa vida fosse uma prova de universidade, uma prova de faculdade, será que você seria aprovado? Tiraria uma nota boa? Será que Deus olharia para você se você está aprovado ou você está reprovado? Você vai ficar de recuperação? Não existe recuperação com Deus. Paulo escreve essa carta para Timóteo como se fosse um testamento para ele. Veja bem, Paulo sabe que vai morrer. Ele sabe que está sendo preparado para morrer. Ele sabe que seus dias estão chegando. O dia da sua morte está chegando. Então ele escreve a última carta para Timóteo como um testamento. Eu vou deixar para Timóteo o meu bem mais precioso. Veja bem, o bem precioso de Paulo não era ouro, prata, não era riquezas, propriedades, dinheiro, não. Esse testamento que Paulo deixa para Timóteo é o maior conhecimento que ele adquiriu durante toda a sua vida cristã. Ele vai passar para Timóteo aqui nessa carta. Vai dizer: Timóteo, eu vou ensinar tudo que eu puder ensinar, que eu puder escrever, eu vou ensinar para você. E ele passa isso como um tesouro precioso para Timóteo e para nós, a igreja de Cristo. Paulo quer garantir que Timóteo permaneça na fé. Ele quer garantir que Timóteo permaneça firme, mesmo diante de qualquer situação, mesmo diante de qualquer problema. Assim como Paulo se manteve firme até o fim, ele quer que Timóteo também permaneça firme na fé. Por isso ele fala: Timóteo, ouça os meus conselhos. Ouça. Nesse texto de hoje nós vamos ver Paulo encorajando Timóteo cada vez mais a manter a sua liderança pastoral. Eu já falei aqui várias vezes, Timóteo era jovem. Era um jovem pastor. E tinha a responsabilidade de cuidar de uma igreja enorme, a igreja de Éfeso, cheia de gente chegando com falsas doutrinas, com falsos ensinamentos,
E Paulo tinha que rebater os ensinamentos e ainda cuidar do povo de Deus. Espantar os lobos e cuidar das ovelhas. Um jovem Timóteo. Paulo quer que Timóteo permaneça firme e que ele busque a aprovação de Deus. E que ele busque ser aprovado por Deus. É assim que ele começa o texto. Procura apresentar-se a Deus aprovado. Paulo vai nos mostrar que nesses textos o verdadeiro significado de um seguidor de Cristo que é aprovado por Deus. Como alguém que serve a Jesus, como alguém que se diz, eu sou seguidor de Cristo, do Jesus, do Deus encarnado, como esse alguém deve se portar, como ele deve caminhar. Um servo de Deus, que Deus aprova, é um servo que não tem do que se envergonhar. Ele fala lá no começo, procura apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Não tem do que se envergonhar. O Evangelho de Jesus não é para nós nos envergonharmos. Não é para nós termos vergonha, não é para nós nos escondermos, pelo contrário. Pelo contrário. É para nós sermos luz. É para que os outros nos vejam. Vejam o Deus que há em nós. Vejam o Evangelho que nós carregamos. Não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe do Evangelho. E que também maneja bem a palavra de Deus, maneja corretamente a palavra da verdade. Veja bem, Paulo, ele chama Timóteo a se apresentar-se diante de Deus todos os dias, como um servo que busca a aprovação do seu mestre. Em 1 Tessalonicenses 2:4, Paulo vai dizer, pelo contrário, como homens aprovados por Deus, a ponto de nos ter sido confiado por ele o Evangelho. Não falamos para agradar as pessoas, mas a Deus que prova os nossos corações. Deus confia o seu Evangelho a homens e mulheres que Ele aprova. Deus confia o seu tesouro a homens e mulheres que Ele chama e aprova. A ponto de nos ter confiado o Evangelho. Somos aprovados por Deus. E Ele nos confiou o tesouro precioso que vai resgatar muitos da perdição. O Evangelho de Cristo, o Evangelho de Jesus. E para sermos aprovados, temos essa missão e essa responsabilidade de transmitir o Evangelho e resgatar o máximo de pessoas perdidas nesse mundo. É nossa missão, é nossa responsabilidade, é a responsabilidade da igreja resgatar. As portas do inferno não prevalecerão, não é isso que diz? Nós vamos até o inferno e arrebentaremos a porta. Elas não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. E vamos lá e vamos resgatar. E nós temos esse tesouro, esse Evangelho precioso que resgata as pessoas. No mesmo verso que nós lemos, nós vemos que nossa missão não é agradar a homens, mas a Deus, que está todo o tempo, ele fala aqui, sondando os nossos corações. Veja bem, Deus prova e Deus conhece o seu coração. Um dos versos que eu já citei aqui, um dos versos que eu mais amo é quando o salmista fala, Senhor, sonda-me até o mais profundo, até o abismo do meu coração. Se o Senhor encontrar qualquer coisa ruim, qualquer coisa mal, qualquer resquício de mal, arranca de mim. Como já falei, né, nós sondamos apenas o raso, o superficial. Olha, eu acho que eu sou uma pessoa boa, eu acho que eu vivo o Evangelho bem, eu acho que eu estou caminhando bem. E o salmista fala, não, Senhor, eu estou achando só por aqui, mas vai lá no fundo do abismo do meu coração. Sonda o máximo total do meu coração, Senhor Jesus. E arranca qualquer mal que tiver lá. Nossa oração tem que ser assim. Quando formos orar, Senhor, eu não estou enxergando muitas vezes. Muitas vezes eu não vejo o mal que eu cometo. Muitas vezes eu não percebo o pecado que está em mim. Muitas vezes eu peco, Senhor, e não estou nem aí. Senhor, arranca de mim todo o mal. Arranca de mim, sonda o mais profundo do meu ser, da minha alma. E tira de mim qualquer coisa que me afaste de Ti, Senhor. Qualquer coisa. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o seu coração. Quando a gente vai pregar o Evangelho, as pessoas não querem aceitar. Essa frase maravilhosa, né? Deus sabe do meu coração. Aí eu deveria dizer, cara, que pena. Você não percebe o mal que é falar essa frase. Deus conhece o seu coração. Deus sabe quão mal você é. Deus sabe quão pecador você é. Deus sabe quanto você precisa ainda ser resgatado, ser redimido e se converter a esse Evangelho. Nós vemos aqui que não apenas transmitir, mas é viver o Evangelho. É viver o Evangelho. Nossa vida deve refletir
a fidelidade e o compromisso com a palavra de Deus deve refletir, não apenas no ensino, mas na prática diária. Os outros devem ver em nós um testemunho de alguém que anda com o Senhor Jesus, de alguém que tem o Evangelho dentro de nós. Devemos refletir isso. Paulo, ele enfatiza que não devemos nos envergonhar do Evangelho. Meus irmãos, o Evangelho foi o que nos salvou. Cristo, Deus encarnado, veio para trazer as boas novas, o Evangelho de Deus. Foi Ele que nos trouxe o entendimento de arrepender-se. Foi Ele que nos resgatou, foi o Evangelho de Cristo que nos reconciliou com Deus. Que nos trouxe paz com Deus. Éramos inimigos, mas o Evangelho do Senhor Jesus veio para nos trazer paz com o Senhor. Hoje somos amigos de Deus, filhos de Deus, graças a Cristo Jesus que veio, encarnou e trouxe as boas novas para nós. Que maravilha podemos entender. Eu não me envergonho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele que me resgatou, foi Ele quem me salvou, que me redimiu, me limpou, me purificou, me transformou naquela velha criatura para essa nova criatura em Cristo Jesus. Foi o Evangelho de Jesus. Ele vai continuar depois: evite as conversas inúteis e profanas. Além disso, o crente, além de tudo que já falei, o crente, ele, aprovado por Deus, ele evita falatórios e conversas profanas, que mais desviam do que aproximam de Deus. Mais desviam. Já viu pessoas discutindo bobagens? Discutindo coisas tolas, e ainda mais quando são coisas profanas, inúteis, como Paulo fala aqui, conversas inúteis, não leva a lugar nenhum, mais afasta do que aproxima. Paulo afirma que esse tipo de falatório é como um câncer, corrói a fé. E ele ainda dá exemplos de homens, Himeneu e Fileto. Olha Himeneu aqui de novo. E a gente citou ele lá naquela primeira carta de Paulo. Estava lá junto com Alexandre, profanando o Evangelho, pregando um falso Jesus, um falso Evangelho. Ele aparece aqui de novo junto com Fileto. Homens que desviaram muitos da verdade. Disseminaram um falso Jesus, um falso Evangelho, com conversas vazias, com conversas tolas, conversas inúteis, conversas heréticas. E Paulo cita ele aqui mais uma vez, Himeneu, junto com Fileto, Alexandre e tantos outros. Homens que pregavam um evangelho distorcido, um falso evangelho. Paulo diz: fuja dessas coisas, evite essas coisas, falatórios inúteis, conversas profanas. Não, pregue o evangelho puro e simples e poderoso do Senhor Jesus. Um discípulo aprovado evita qualquer ensinamento que desvie o homem da verdade. Pelo contrário, mantemos o foco no Senhor. É por isso que é tão importante ele falar aqui, que maneja bem a palavra da verdade. Por isso que é tão importante conhecer a verdade. Por isso que é tão importante conhecer a palavra. Conhecer as Escrituras, conhecer a palavra de Deus. Buscar cada vez mais conhecer ao Senhor através da sua palavra. Para quê? Para não sermos levados por qualquer vento de doutrina. Para não sermos enganados por qualquer vento de doutrina. Mas para conhecer o Evangelho verdadeiro. Quando alguém prega um evangelho falso, você vai saber, reconhecer na hora, esse evangelho não é o evangelho das Escrituras. Não é o evangelho da palavra. Isso que estão falando aí não se parece em nada com o que é ensinado pelos profetas, pelos apóstolos e pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos reconhecer, maneje bem a palavra da verdade. Conheça a palavra, conheça a verdade. Não deixe de buscar ao Senhor através da sua palavra. A palavra de Deus é vida, é como espada de dois gumes, penetra até a alma do ser humano. Não deixe de conhecer a palavra de Deus. Busque ao Senhor pela sua palavra. No verso 19 ele vai dizer uma promessa maravilhosa para mim e para você. O Senhor conhece quem lhe pertence. Aleluia. Nós vimos aqui uma promessa de Deus que se cumpre na vida do crente, daquele crente verdadeiro. Ele diz aqui, o Senhor conhece, é o selo de Deus, Ele conhece aqueles que são seus. Está selado, é a garantia que pertencemos a Ele. Essa é a garantia de que você foi comprado por Ele, Ele conhece você, você pertence a Ele. Esse é o firme fundamento
de Deus. Está firmado, está selado, está escrito no livro celestial. Deus conhece aqueles a quem Ele comprou com o seu sangue. Você pertence a Ele. Ele comprou você. E não há nada nesse mundo ou em qualquer outro que vá arrebatar você das mãos do Senhor Jesus. Aleluia. Nada. Você pertence a Deus. Efésios 1, 13 e 14. Vamos ver. Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele, no evangelho, crido, fostes selados com o Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, é a garantia, é o selo da nossa herança para a redenção, da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Veja bem, você foi comprado com o sangue de Jesus, Deus selou você com o Espírito Santo, Ele agora habita em você, e essa é a garantia de que você agora é posse de Deus. Você pertence a Ele. Somos posse de Deus para louvor e glória do Senhor. É o selo, Ele habita em nós. O Espírito Santo habita em você. É o atestado de que somos posse de Deus. É a garantia. Ele é nosso, nós somos dele. Nós somos filhos, amigos, somos filhos. Ele é nosso Pai, é nosso Senhor, é nosso Deus, é nosso Mestre, é nosso resgatador, é nosso Salvador. Ele é nosso. O Espírito Santo atesta isso. Só que logo depois ele vai dizer que isso implica em santidade. Santidade. Paulo vai nos alertar a Timóteo e a todos nós, que todo aquele que confessa o nome de Jesus deve apartar-se do pecado. Todo aquele que confessa ao Senhor Jesus, Jesus é o meu Senhor, então automaticamente eu devo afastar-se do pecado. Fugir do pecado. Não existe aliança entre luz e trevas. Não existe amizade entre Deus e Belial. Aquele que pertence ao Senhor Jesus anda na luz. Anda na luz. O crente de Deus, o crente em Deus deve afastar-se do pecado. Deve buscar uma vida de santidade. Porque eu carrego em mim o nome do Deus Santo. Eu confesso o Senhor Jesus como meu Salvador. Então automaticamente eu devo andar de acordo com essa confissão. Andar em santidade. O Deus Santo habita em mim. O Deus Santo habita em mim. Então eu devo andar em santidade. Eu devo buscar honrar a essa confissão. Eu confesso o meu Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Então andarei como Ele andou. E a vida vai ser cheia de tropeços, cheia de dificuldades, cheia de tentações, provações. E Jesus diz, olha para frente, olha para o alvo, olha para mim e continua caminhando. Esse é o nosso chamado. Continuar caminhando na direção do nosso alvo, o Senhor Jesus. E depois que logo em seguida Paulo vai fazer uma comparação entre os vasos de honra e os vasos de desonra. No verso 20 e 21, ele vai dizer, numa grande casa há vasos não apenas de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Veja bem, ele está dizendo aqui, ó, numa casa grande, há vasos de todo tipo. Ouro, prata, barro, madeira. Ele vai dizer que não importa a matéria-prima que é feita. O que importa é que seja um vaso de honra. O que importa é que o conteúdo que carregue nele seja honroso, seja precioso. O que nós temos visto na mídia, na TV, na internet, todo dia, são muitas pessoas que demonstram por fora serem vasos de ouro. Mas o conteúdo que carrega é completamente desonroso. É podre. Não é o Evangelho Santo do Senhor Jesus. Ao mesmo tempo que nós vemos pessoas simples, em pequenas igrejas, em pequenos bairros, em vilas, em aldeias, em tribos, em países hostis ao Evangelho, que carregam, que parecem um vaso de barro, de madeira, mas carregam dentro de si um tesouro precioso. Deus olha para esses. Nós vemos pessoas simples, um vaso de barro talvez, um vaso de madeira, e Deus olha e vê um vaso de ouro precioso. Ali é um filho meu, que carrega dentro de si o Evangelho precioso. Ele quer que nós sejamos esses vasos que honram ao Senhor. O que me chama a atenção, vem logo no verso 21.
Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. São 3 palavras aqui: santificado, útil e preparado. É isso que caracteriza um vaso de honra. Alguém que é santificado, que é útil e que é preparado. Nós temos essas características. Você tem essas qualidades. Santificado é aquele vaso de honra que foi santificado por Deus e prova isso todos os dias, vivendo de acordo com essa santidade. Útil é um seguidor de Jesus que foi abençoado com os dons do Espírito Santo de Deus e não esconde o seu talento, mas serve no reino de Deus. É alguém útil, é um vaso que serve para alguma coisa, é um vaso que trabalha. E preparado é aquele que está sempre disposto, pronto para servir, quando Deus chamar para qualquer obra. Você tem essas qualidades? Você tem essas qualidades? Santificado, útil, preparado. Temos que analisar cada vez mais as nossas vidas. Temos que meditar, refletir cada vez mais nas nossas condutas. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é só antes da ceia, é todos os dias. Todos os dias, examine-se a si mesmo. Veja se você está andando de acordo com o Evangelho de Jesus. Veja se vocês têm imitado ao Senhor Jesus, santo, o Santo de Deus. Veja se você tem honrado, caminhado conforme esse chamado. Fui chamado para ser santo, porque o meu Deus é santo. Porque é isso que ele diz: sejam santos, porque eu sou santo. Devo ser santificado, Deus veio e me resgatou. Devo ser útil e preparado todo o tempo para honrar aquele que me chamou, para honrar ao Senhor Jesus. Meus irmãos, há tantas coisas acontecendo no mundo. Essa semana teve umas polêmicas aí desse evento que teve agora, que foi esqueci até o nome do evento, não sei o que, para a salvação. Foi organizado por aquelas famílias poderosas lá, das igrejas neopentecostais. E aí teve uma polêmica porque o Yudi, lembra do Yudi, aquele do PlayStation, do Bom Dia e Companhia? Ele, ano passado, foi convidado e se levantou, pegou o microfone e disse: olha, eu vi tanta coisa aqui, só não vi ninguém orando. Falta oração nesse evento. Cadê a oração? Vamos orar? Isso ano passado. Aí esse ano teve de novo esse evento, ele foi chamado, estava lá sentado. A apresentadora guardou esse rancor durante um ano, cara. Um ano, ela chegou lá no púlpito hoje e disse: olha, eu queria só corrigir uma pessoa que veio aqui o ano passado e disse que não teve oração. Olha, nossos louvores têm oração. A palavra tem oração. Ela guardou durante um ano esse rancor no coração. Em vez de chamar ele no privado, sei lá, ligar para ele, mandar mensagem, não, ela guardou. Do ano que vem, quando eu for lá, eu vou puxar a orelha dele. Ele ficou tão sem graça que foi embora do evento. Porque ele pediu oração. Veja que absurdo, um crente pedir oração. Que coisa absurda. No meio de tantos crentes, um crente se levantou e pediu oração. E a pessoa não gostou. Você verá tantos vasos que parecem de ouro e dentro carregam nada. Não é o Evangelho de Jesus. E alguém que a gente via como um cara que não dava nada pelo Evangelho, que dançava e ia em boates, usava drogas, Deus converte a pessoa, traz para a sua presença e ele se levanta como um vaso de barro e diz: vamos orar. Somos vasos de honra ou vasos de desonra? Somos vasos de barro, de madeira, de pau, de ouro, de prata, não importa, mas carregue dentro de você o Evangelho do Senhor. Honre ao Senhor. Honre ao Senhor. Honre ao Senhor. O vaso de honra, ele se purifica todos os dias e está disponível para servir ao Senhor. No verso 22, ele vai dizer: fuja, Timóteo, fuja. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam ao Senhor. Paulo aqui no verso 22, ele dá um conselho de extrema importância para Timóteo. De grande importância para Timóteo e para nós também. Ele vai dizer: fuja, Timóteo. Timóteo, fuja. Fuja do pecado, Timóteo. Fuja dos desejos da sua carne, Timóteo. Irmãos, não estamos aqui para enfrentar o pecado. Estamos aqui para evitá-lo, para andar em santidade. E muitas vezes é necessário fugir. Algumas tentações, talvez consigamos vencer, mas outras é melhor fugir. Quando você vê o pessoal do AA,
o conselho deles lá nas reuniões de AA, de Alcoólicos Anônimos, é: quando você vê um bar, não entre. Simples, não entre. Você vê um bar na rua, passe por outra calçada, fuja do bar. Esse é o conselho deles. Porque eles sabem que qualquer dose é fatal. Qualquer dose vai derrubar a pessoa no chão de novo. Uma pessoa está 6, 7, 8 meses, 1 ano lutando com álcool, 10 anos lutando com álcool. Ela cheirar, ela sentir o gosto, ela vai cair novamente. Porque ela sabe que ali ela pode cair. Paulo está falando aqui para Timóteo, os desejos da sua carne são fortes. Fuja deles. Fuja, não dê lugar a eles. Não tente enfrentá-los. Não pense: eu vou encarar aquele pecado e vou vencer aquele pecado. Não, fuja dele, Timóteo. Fuja. Paulo diz que esses desejos são malignos. Eles vêm do diabo, que quer nos derrubar todo o tempo. O diabo que está ao nosso derredor, bramando e rugindo como um leão, buscando, olhando a quem possa devorar. Aquele ali eu vou derrubar. Aquela ali eu vou derrubar. Ele está o tempo todo rugindo. São desejos malignos. Fuja dessas paixões. Fuja desses pecados. Fugir das tentações juvenis, meus irmãos, é um sinal verdadeiro de que você tem servido ao Senhor Jesus. Jovens, fujam. Adultos, fujam. Fuja do pecado. Em vez disso, em vez de seguir o pecado, ele disse: siga a justiça, a fé, o amor e a paz. Não siga o pecado. Siga a justiça. Siga a fé, o amor e a paz. Já falamos sobre isso naquela primeira vez. Devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus. Seguir a justiça de Deus. Ter uma fé não fingida, mas uma fé verdadeira, sincera. Uma fé real. Amar como Deus ama, porque o nosso Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Como eu posso dizer que eu amo se eu não conheço esse Deus que é amor? E seguir a paz que excede todo entendimento. Seguir a paz que excede todo entendimento. A paz que vem de Deus. Isso tudo, meus irmãos, isso tudo ele fala na companhia de quem invoca ao Senhor com coração puro. Não é sozinho, não é com quem não invoca, é junto com aqueles que invocam ao Senhor. É junto com a igreja, é junto com o povo de Deus, é junto com os irmãos, aqueles que foram chamados por Deus, resgatados e santificados. Juntamente com eles, busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Obrigado, meu filho, estava seco aqui. A igreja do Senhor, santa e fiel. Veja, meus irmãos, há muita gente que tenta seguir o evangelho sozinho e às vezes até consegue. Mas isso não é regra, talvez seja uma exceção. A regra é o povo unido, não deixar de congregar, não deixar de se juntar. O ajuntamento do povo de Deus é que nos fortalece, é que nos coloca dele fortes diante de Deus. Buscar ao Senhor, buscar a paz, a fé, a justiça e o amor, juntamente com o povo de Deus. Aqueles que com o coração puro invocam ao Senhor, porque muitos estão com o coração impuro, reunindo-se com o povo de Deus, mas naquele grande dia ele vai separá-los. Mas aqueles que permanecem fiéis, com o coração puro, ele os levará para si. Queremos fazer parte desse povo. Amém? Verso 23 e 24, ele vai continuar dizendo: evite as conversas tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e ser paciente. No verso 23 e 24, ele volta ao início da conversa e diz: Timóteo, evita essas coisas. Evita conversas tolas e inúteis, porque não produzem edificação. Ele diz que um servo do Senhor deve agir com mansidão. Deve ser manso, paciente, apto para ensinar e corrigir com mansidão. Olha o que ele diz: deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Nosso dever não é causar brigas nem contendas. O dever do cristão é, pelo contrário, é levar os descrentes, aqueles que se opõem ao Evangelho, aqueles que são inimigos do Evangelho, trazê-los ao arrependimento e ao conhecimento da verdade. É trazer paz,
paz com Deus, paz uns com os outros. Paulo diz que essas pessoas estão aprisionadas, estão presas nas armadilhas que o diabo preparou para elas, presas pelo pecado, aprisionadas nesse mundo pecaminoso. Eu não costumo fazer muito isso nas minhas mensagens, mas hoje eu vou passar um videozinho aqui hoje. É só 2 minutos de vídeo, bem rapidinho. Queria que alguém apagasse as luzes aqui para ficar melhor. É rapidinho esse vídeo, mas é só daquele filme Deus Não Está Morto. E é uma cena bem interessante, porque é um filho rico e bem-sucedido, que ele vai visitar a sua mãe, que já está idosa e ela está doente. A mente dela já não está mais tão boa. E aí, é um diálogo muito profundo e eu queria que nós víssemos sobre essas prisões que o diabo prepara. Vamos ouvir? Eu nem mesmo sei o que eu estou fazendo aqui. Você nem deve saber quem eu sou. Você orava e acreditava. E isso na sua vida toda. Nunca fez nada errado. E aqui está. É a pessoa mais bondosa que eu conheço. E eu sou o mais cruel. Você tem demência. Já a minha vida, ela é perfeita. Explica isso pra mim. Às vezes, o diabo deixa as pessoas viverem a vida sem problemas, porque não quer que recorram a Deus. Seu pecado é como uma cadeia, só que tudo é lindo e confortável, não há necessidade de sair. A porta está aberta. Até que um dia, o tempo se esgota e a porta da cela se tranca. Então, é muito tarde. Quem você disse que era? Mas vocês veem interessante? Esse tipo de prisão que mantém as pessoas. É essa prisão que o diabo tem preparado para elas. Não é uma prisão cheia de torturas, coisas horríveis, pessoas passando por problemas, o mundo caindo sobre elas. Não. O diabo conforta elas. Coloca elas no lugar maravilhoso. Veja o que ele disse, ó, você orava, você buscava a Deus. E você está aqui agora demente. Já minha vida é perfeita. Sou rico, bem-sucedido. Tenho tudo que eu quero, viajo o mundo. E o que é que ela fala? O diabo faz isso com as pessoas. Prende elas nessa prisão e com a porta aberta. O diabo prende e fala, a porta está aberta, mas elas não vão querer sair. Por que ele vai fechar? Ele sabe, elas não vão querer sair. As pessoas não querem sair dessas prisões. Elas querem se manter lá. Nosso dever como cristão é abrir os olhos dessas pessoas com o Evangelho de Jesus. É mostrar a elas, você está numa prisão. Você está preso. O pecado tem tomado a sua vida. O diabo tem aprisionado você. E você não tem percebido isso. Só que ela fala, vai chegar um dia em que a porta vai se fechar. Esse grande dia, o dia do Senhor, será tarde demais. Pode ser o dia em que o Senhor voltará. Ou pode ser o dia que nós iremos morrer, que ninguém sabe que dia será esse. Eu já falei aqui naquela vez, né? Que uma pessoa perguntou a outra qual é o melhor dia para se converter. Qual é a melhor oportunidade para se converter a Jesus? E a pessoa respondeu, é um dia antes de morrer. Aproveita a sua vida ao máximo, mas quando for um dia antes de morrer, você se converta. Aí dá tudo certo. A pessoa fala, mas eu não sei quando é que eu vou morrer, então é melhor se converter hoje. Você pode morrer amanhã. Não sabemos. A hora é agora. A porta vai se fechar. E nosso dever, como servos aprovados pelo Senhor,
É abrir os olhos dessas pessoas, é pregar o Evangelho, é anunciar aos quatro ventos que Cristo voltará. Que Ele veio como um cordeiro, mas voltará como um leão. Ajuntará para si os seus, que reinarão com Ele para sempre. Nós somos esse povo. E queremos ajuntar cada vez mais pessoas, por isso vamos resgatar. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Aleluia. Não vão prevalecer, é nossa missão, é nossa responsabilidade como discípulos do Senhor, resgatar essas pessoas. Meus irmãos, a nossa vida deve ser essa, buscar essa aprovação de Deus todos os dias para nossas vidas, ao mesmo tempo em que vamos atrás de pessoas para conhecer a Jesus. Nosso desafio diário é que Deus nos aprove, e que nessa aprovação possamos provar, como nós vamos agora há pouco, provado para ser aprovado. Deus nos prova todos os dias, como um pai que ama, para afirmar nossa fé, para nos fortalecer diante dEle, para que possamos ir lá fora e continuar a pregar esse Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Amém. Que Deus abençoe a igreja do Senhor, e nós vamos continuar depois no capítulo 3. Amém.